Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com esta parábola que Jesus acabou de contar e que ao mesmo tempo ele explicou, a parábola da rede, que é lançada ao mar e apanha os peixes de todo tipo, Jesus encerra essa sequência de parábolas do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Hoje, de maneira especial, acabei de ler Mateus 13, 47 a 53, a parábola do reino. Jesus está falando de separação. Haverá, meus irmãos, a separação. Você está entendendo? Os bons e os maus. Da mesma forma como Jesus falou na parábola do joio, de separação, na parábola do reino dos céus, porque todas estão se referindo ao reino dos céus, mas de maneira especial a parábola da rede que é lançada ao mar, haverá uma separação. A pergunta é: aonde você vai estar? Aonde eu estarei? Estarei do lado dos bons ou estarei do lado dos maus? Você estará do lado dos bons ou você estará do lado dos maus? Aqui até mesmo quando fala na parábola que os anjos irão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. E Jesus fala, compreendestes isso? Mas, na verdade, quando ele fala da parábola dos peixes bons e dos peixes maus, seriam os peixes bons dos peixes podres. Repito, você vai ser os peixes podres ou você vai ser os peixes bons? E eu, Padre José Augusto, serei um peixe bom ou um peixe podre? Ou melhor, eu estou sendo um peixe podre ou um peixe bom? O que seria os peixes podres? Os que não querem saber de Deus, os que vivem uma vida desregrada, os que vivem de ideologias, os que vivem mudando a palavra de Deus
ensinando errado. Hoje já se fala aí de se escrever uma Bíblia que ela é totalmente diferente da Bíblia original, dos textos que foram escritos. Hoje já se fala aí de que a Sagrada Escritura ela é patriarcal, e esse patriarcal significa que a Bíblia ela é opressora, ela oprime. Aonde que a Sagrada Escritura oprime? A Sagrada Escritura ela veio para nos salvar. É palavra de Deus devidamente inspirada. Deus inspirou da forma como ela está escrita. Agora estão chamando de Deus, que Deus é opressor. São peixes maus. São peixes podres. Serão colocados do lado, diante da escolha, serão colocados do lado aonde serão levados para o fogo. Para o fogo, como está dizendo aqui no Evangelho de hoje, um fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Infelizmente, os homens de hoje, eles estão se colocando numa condição de Deus. Foi a mesma coisa que aconteceu lá no paraíso, quando a serpente disse para Eva que ela, comendo daquele fruto, ela seria como Deus. Imediatamente os olhos dela se abriram e ela foi comer o fruto e depois passou para Adão. E aí o pecado entrou no mundo. Isso é uma ofensa. Meus irmãos, isso é um pecado contra o segundo mandamento. Não falar o nome de Deus em vão. Os homens entraram no caminho de blasfêmia. Os homens, me desculpe eu falar assim, entraram num ringue de boxe e estão lá querendo derrotar Deus. Como que o homem vai derrotar Deus? Vamos fazer aquela comparação que Santo Afonso Maria de Ligório ele faz, que nós comemoramos até estes dias. Santo Afonso dizia que Deus é um elefante e nós somos uma formiga. Imagine uma formiga desafiando um elefante numa briga. Aquela formiga atômica, meus irmãos, ela não existe. Que nós vemos aí, quando eu era criança, tinha aquele desenho animado da formiga atômica. Era uma formiguinha que ela tinha uma força muito grande. Mas isso é coisa de desenho animado, é coisa de fantasia. Vamos voltar para a realidade. Imagine um homem desafiando Deus. E é isso que está acontecendo. Chegou-se a um patamar de descrença em relação à existência de Deus, que os homens chegaram a esse ponto, eles estão desafiando Deus, dizendo que Deus é um patriarca no sentido de que é opressor, que oprime as mulheres, que oprime as crianças, comparando Deus ao que os homens, na verdade, são. Os homens é que são assim. Os homens é que oprimem. E aqui, quando eu falo os homens, eu estou incluindo também as mulheres, porque as mulheres também oprimem. Mas quando nós olhamos para Deus, o Deus único e verdadeiro, e nós amamos a Deus e reconhecemos o quanto que Deus nos ama,
o nosso coração muda. Só Deus é a solução para o ser humano. Só Jesus Cristo é a solução. Você pode ver que todas as pessoas que entregaram a vida para Deus, que tiveram uma vida de amá-lo, de servi-lo, elas mudaram totalmente. Quantas conversões no passado, quantos santos que viviam uma vida errada, uma vida voltada para este mundo, uma vida voltada para o materialismo, que matavam pessoas, que encarceravam pessoas, que roubavam pessoas. E quando elas tiveram aquele encontro com nosso Senhor, mudou totalmente. Nós podemos até ver ali Zaqueu, um corrupto, um ladrão. Quando ele se encontrou com Jesus e ouviu coisas que o ser humano jamais tinha ouvido, quando Zaqueu ouviu falar do reino dos céus, Zaqueu mudou e alegrou até o coração de Jesus, ao ponto de Jesus dizer para ele: hoje a salvação entrou nesta casa, porque Jesus veio para salvar. E ele imediatamente, ele já disse para Jesus que ele ia devolver tudo, ia devolver até 4 vezes mais do que ele tinha roubado. E mudou de vida. E hoje há esse desafio, reuniões onde querem mudar as coisas. Deus é Deus, meus irmãos. Deus é Deus. Vamos caminhar com Deus. Porque, meus irmãos, o que Jesus está falando aqui é uma grande verdade. Serão lançados na fornalha de fogo. E não fique pensando que é uma fornalha de fogo igual essa fornalha de fogo existente aqui. O fogo que Jesus está se referindo é aquele fogo que queima, mas não consome. A alma não é consumida. Ou seja, quando você pega um papel ou qualquer coisa e você joga no fogo, o fogo queima e destrói. E o papel, no caso, vira cinza. Com a alma, não é assim. O fogo do inferno, meus irmãos, não é assim. É um fogo que queima e queima muito mais do que esse fogo que nós conhecemos. Muito, muito, milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. E não consome. E isso acontecerá por toda a eternidade. Nunca mais vai parar. Meu Deus do céu. E isso foi preparado para o diabo, não foi para nós. Mas quem não quer seguir a Jesus Cristo, quem não quer seguir seus mandamentos, aqueles que vivem desafiando a Deus, meus irmãos, quando morrer, vai ser lançado no fogo eterno. E nunca mais vai sair de lá e vai queimar. Aí há aqueles que ficam julgando, dizendo, questionando, melhor dizendo, como é que vai queimar a alma? Se a alma é espiritual, eu não sei, meus irmãos. Eu não sei, eu não quero saber, porque lá eu não quero estar. Mas se Jesus está falando, está falado. E aí haverá choro e ranger de dentes. Saibam de uma coisa, tem muita gente, tem muitas almas que já estão lá. Estão rangendo os dentes, estão queimando.
para sempre. E elas poderiam até estar dizendo assim: o que eu fiz da minha vida? Eu deveria ter aproveitado. Por que que eu fiquei chamando Deus de opressor? Por que que eu quis mudar a Sagrada Escritura? Ali era a verdade que estava escrito, a verdade que me salvava, e eu quis mudar ao meu bel prazer, por meus gostos. E agora eu estou aqui, não eu, né? Essas almas que estão já no inferno, e daqui não sairá mais. É verdade. Então, querendo sempre interpretar a Sagrada Escritura ao seu bel prazer, aos seus gostos, aí falam que não existe isso, que não existe. Existe. E estão aí os místicos que tiveram essa experiência. Santa Teresa d'Ávila, que teve a experiência do inferno, os 3 pastorinhos que tiveram, Santa Francisca Romana, que ela tem até o tratado que fala sobre o inferno, o purgatório e o céu, e tantos outros santos. E agora nós vamos mentir, dizer, não, é coisa da cabeça deles. Foram essas palavras, foram esses ensinamentos que salvaram muitas almas, e você vai se perder. Eu pergunto mais uma vez, no dia do julgamento, que acontecerá de 2 formas, o julgamento particular e o julgamento universal. Aonde você estará? Aonde eu estarei? Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero. Eu quero servir a Deus. Eu quero amar a Deus. Eu quero seguir os mandamentos de Deus. Eu quero ganhar o céu. Mas tudo por amor ao Senhor. Mas eu não quero entrar nessas ondas aí. Esse modernismo que está aí querendo mudar as coisas. E quero dizer para você, quem está por trás é o diabo. Ele está iludindo, levando as pessoas a essas ilusões, mostrando que Deus não existe, que a igreja é opressora. Agora, essa ideia aí também que está de colocar as mulheres como sacerdotisa. Meus irmãos, Jesus escolheu 12 apóstolos. Foram os apóstolos que estavam lá. Na última ceia, quando Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio e da Eucaristia, ele falou para os apóstolos, não tinha apóstolas lá. E isso não pode ser interpretado como opressão, não. Isso não pode interpretar como uma igreja patriarcal que não dá chance para as mulheres. Quem disse que a igreja não tem dado chance? Olha a Virgem Maria, que é uma missão maior do que uma mulher teve, do que ser mãe do Salvador. Imagina, na hierarquia lá do céu, está a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e logo em seguida vem Nossa Senhora. E dizer que a igreja é patriarcal, e dizer que a igreja não valoriza as mulheres? Eu tenho até a impressão que tem mais santas canonizadas do que santos, ou seja, tem mais mulheres canonizadas do que homens. Mas ainda que fossem os homens, a maioria, e daí lutaram, meus irmãos. Eles lutaram para ser santos e conseguiram com a graça de Deus. Cooperaram com a graça de Deus e se tornaram santos. E agora estão querendo dizer que Deus é opressor,
que a Sagrada Escritura ela é patriarcal, que está voltada somente para o homem, como se a Sagrada Escritura fosse uma classe social? É isso mesmo que estão dizendo? São os maus é que estão dizendo isso. E quem estiver indo atrás dessas coisas não se salvarão. Como diz hoje o Evangelho, serão lançados na fornalha de fogo. E que Deus nos dê a graça de sermos santos. E olhemos agora para a rainha dos anjos, a rainha do céu, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa mãe, Nossa Senhora, e digamos para ela: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.